Nosso Senhor disse: pois como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como naqueles dias, antes do dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não sabiam até que veio o dilúvio e os varreu a todos. Dias de Ló. Eles estavam comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, fogo e enxofre choveu do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Essas palavras se encontram em Mateus e também no livro de Lucas. Então, como eram esses dias de Noé? O que podemos dizer sobre a geração do dilúvio? Yeshua explicou que os dias de Noé foram marcados por pessoas que estavam dormindo, cegas e inconscientes. Chamamos isso de agnóstico. Eles continuaram seus negócios deliberadamente ignorantes da realidade espiritual ao seu redor. Por 10 gerações consecutivas, desde a criação de Adão até a geração de Noé, as pessoas progressivamente se tornaram cada vez mais ignorantes da realidade e verdade espiritual. Comer e beber, intrigas românticas e casamentos, comprar e vender e outros assuntos mundanos eram as preocupações da época. Em suma, as pessoas viviam suas vidas alheias à realidade espiritual ao seu redor. Eles esqueceram quem era Deus, quem eles eram, por que existiam e para onde estavam indo. Em suma, eles estavam inconscientes. Os efeitos mortíferos do pecado levam à cegueira moral e espiritual, que leva à corrupção e à brutalidade e violência impensadas. Da geração de Noé está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe afligia o coração. Toda a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Essa palavra ela é entendida como corrupção, que é a palavra hebraica shahat, para se referir principalmente à imoralidade sexual, isto é, idolatria e violência, que nós chamamos de Hamas, principalmente para se referir a roubo e furto. Em geral, os sábios consideravam a palavra Hamas para se referir à ilegalidade, que é a negação da Torá e, consequentemente, a condição ignorante de viver sem Yirat Hashamayim, ou seja, o medo do céu, o temor do céu. Quando as pessoas estão espiritualmente mortas, elas estão inconscientes da maravilha de Deus, alheio ao que é real, e eles são, consequentemente, rebaixados como animais. Vemos isso no nosso mundo de hoje. Longe de serem libertados por se livrarem dos grilhões da lei, as pessoas são rebaixadas e levadas a uma escuridão mais profunda. A verdadeira liberdade não é o poder de fazer o que quiser, mas o poder de escolher o que é certo. Certo e errado não são preferências subjetivas, mas julgamentos espirituais
objetivos indicados tanto pela consciência humana, mas mais importante ainda, pela revelação da Torá, a palavra de Deus. Apesar das afirmações de pensadores, a verdade moral não é maleável e sujeita a mudanças. Assim como os seres humanos estão sujeitos a várias leis físicas para existir, também estão sujeitos a leis morais. Uma pessoa não pode matar outra e escapar das consequências, assim como não pode sair do parapeito de um arranha-céu e não cair no chão. O caos que vemos no mundo hoje é o resultado de anos de engenharia social e propaganda. Desde a mais tenra idade, os filhos foram doutrinados a acreditar que não existe Deus, que não existe autoridade moral transcendental e que não existe verdade objetiva sobre nada. Tudo é relativo e perspectivo, e é impossível julgar uma perspectiva subjetiva melhor ou pior que outra. Como resultado, estamos colhendo o turbilhão. E o impulso de destruir é a expressão final dessa ideologia. Então, o que nós podemos ver que é claro que esta destruição será rapidamente seguida por um novo regime que eventualmente escravizará toda a humanidade sob o reinado do anticristo. É interessante que um rabino falecido chamado Levovsky, ele estava na Polônia antes da Segunda Guerra Mundial e viu os preparativos alemães para os campos de concentração. A respeito disso, ele disse: os judeus pararam de acreditar no Gehinnom, ou seja, no inferno. Então, o Eterno decidiu trazer o inferno ao mundo. Não o inferno inteiro, mas um pouco dele. Um antigozo, um pouco de Gehinnom. O caos moral e a anarquia que vemos hoje também são uma amostra do inferno. O reino de terror que está por vir, também conhecido como Grande Tribulação. A esperança é clara. Podemos e devemos orar para que os perdidos se voltem para Deus e sejam libertos de seus medos e raivas demoníacas. E há um novo mundo chegando. Não a nova ordem mundial sendo preparada pelos globalistas, fascistas para o anticristo, mas um mundo verdadeiramente novo. O mundo caótico, violento e doente em que vivemos hoje será dissolvido quando nosso Rei vier para governar a terra. Nosso Senhor pode vir em um piscar de olhos. Estamos agora em estado de preparação para anunciar nosso Rei, e isso significa manter nossos corações direcionados à sua realidade e verdade. Não devemos recuar agora. Devemos afirmar a verdade e ser ousados em nosso testemunho, porque o tempo é curto. Baruch Hashem, que o Senhor nos abençoe com estas palavras e que nós possamos nos preparar para esse tempo do fim. Senhor, precisamos de Ti, da instrução da Tua palavra, da direção do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nos ajuda a prosseguirmos nessa fé e andarmos confiantes no Senhor, mantendo a nossa vida em santidade, o nosso coração confiante e esperando com paciência o retorno do nosso Messias. Que estejamos longe do pecado, mas cada vez mais perto da santidade do Senhor. Eu te peço isso, Pai, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.